E nesse canal Liga o Beat, eu escrevi um roteiro sobre rejeição. Rejeição. Quantas pessoas se sentem rejeitadas cronicamente? E outras, eventualmente. E lá nesse vídeo eu explico que existe uma parte fisiológica do seu cérebro que é um alarme da rejeição. Isso tem uma razão no processo evolutivo do homem aqui na Terra. Mas enfim, isso eu explico lá no vídeo. Mas a rejeição é uma das coisas mais complicadas para o ser humano lidar, porque tem um aspecto fisiológico muito forte. Quando você se sente rejeitado, parece que dói. E é difícil lidar com isso. É como se fosse uma espécie de humilhação, me colocado à parte, eu não estou nesse nível, eu não me sinto capaz. Ou seja, as pessoas se olham num determinado nível e olham para mim num nível mais abaixo, por isso eles me rejeitaram. Um monte de coisas passa por dentro da nossa cabeça. E nesse vídeo, uma das coisas que eu digo é que muitas vezes pessoas que dizem eu fui rejeitado na infância e continuo me sentindo rejeitado até hoje, ela comete um engano lá na sua própria infância, porque é uma interpretação da criança. Às vezes os pais, eles não tinham tempo suficiente, porque os dois trabalhavam, chegavam tarde, para dar a atenção devida que ela, a criança, exigia. Eles davam, mas não o suficiente para ela. E isso era interpretado pela criança como rejeição. Poxa, eu vejo o pai e a mãe de uma outra amiguinha, da minha priminha, eles estão sempre juntos com ela. Claro, quando você faz a visita ou eles vêm te visitar, eles estão sempre juntos. Mas no dia a dia você não sabe como é que é, mas uma criança interpreta. Puxa, às vezes eu não vejo meus pais chegarem e quando eu acordo de manhã, eles já saíram. Eles me rejeitam. Eles não ligam para mim. Essa interpretação da criança, que nem sempre é verdadeira, embora existam pais, sim, que rejeitam, que não têm o menor interesse pelas crianças e tal, mas enfim, imagina que uma criança ela não tem ponderação, não tem articulação. Então, ela vê pouco os seus pais e para ela, pô, esse trabalho, só trabalho, me trocaram por esse trabalho, me rejeitam. Isso é impresso lá na personalidade e a personalidade constrói uma defesa para essa criança não se sentir rejeitada, porque isso é uma ferida, é uma dor dela. E isso vai se extrapolando na sua personalidade, se sofisticando, e você vive o resto da vida com medo da rejeição. Mas parte de uma interpretação de uma criança diante de uma situação que ela não tem condições de ponderar a respeito. Não tem condições de entender o que está acontecendo. E não tem condições, o que é pior ainda, de entender que ela não está sendo rejeitada. Porém, ela assume isso, imprime isso no seu subconsciente e isso vai, de uma certa forma, nortear a vida dessa pessoa para o resto da vida. 60, 70 anos, a mesma sensação, o mesmo perigo de rejeição você sente. Quando você estuda o Enneagrama da Personalidade, ele te dá uma grande oportunidade, inclusive, de você olhar esse período da sua história, porque você entende que a personalidade é feita a partir do seu meio ambiente, da sua educação, das suas experiências lá na sua infância, das suas crenças, das coisas que você ouve e das coisas que você interpreta. E às vezes você conclui que fala, puxa vida, na verdade eu fui até injusto com os meus pais, não era bem isso. E as coisas mudam, é como uma libertação, é um descortinamento. E há também um outro aspecto muito importante que eu faço questão de ressaltar, é que há uma grande diferença entre você ser rejeitado e se sentir rejeitado nesse caso. A criança se sentiu rejeitada, mas ela não estava sendo. E você parte para o resto da sua vida sentindo rejeição sem estar sendo rejeitado de fato. É uma interpretação, você continua interpretando aquilo. Isso e outras coisas. Por exemplo, existem pessoas que se magoam facilmente. Você já conheceu alguma? Nossa, pisando em ovos, né? Essa pessoa chora fácil, se magoa muito fácil, eu não sei como lidar com ela e tal. Para esse tipo de pessoa, a
Há uma grande diferença entre ela ser ofendida e se sentir ofendida, por exemplo. Ela ser magoada ou se sentir magoada. As pessoas não conseguem entender o sentido, a motivação do que está vindo para ela e interpretam de uma forma errada. Isso na idade adulta também. Eu me senti desrespeitado, mas o outro às vezes não desrespeitou. Você que se sentiu assim. Não foi um desrespeito, foi para você, você se sentiu assim, mas ele não te desrespeitou. Mas é porque a personalidade está lá na defesa para determinadas situações, quando elas acontecem, ela vai fazer você se sentir desrespeitado, ela vai fazer você se sentir magoado, ela vai fazer você se sentir ofendido, ela vai fazer você se sentir rejeitado. E quando você estuda o Enneagrama, você começa a entender essas coisas. Olha, quanta coisa que eu me magoei e não era para se magoar, quanta coisa que eu me sentia ofendido e não era ofensa, quantas coisas que eu achei que era desrespeito e não era, quantas vezes eu me senti rejeitado e não fui. Quer maior valor que isso? São coisas que muitas vezes são crônicas na gente e que a gente fica com a vida em chamas por causa dessas coisas. Olha que legal. Então, quando a sua personalidade resiste a conhecer essas coisas, ela vai te aprisionar na mágoa, te aprisionar na rejeição, ela vai te aprisionar no desrespeito, ela vai te aprisionar na ofensa, vai te deixar como sempre esteve, porque ela acha que está fazendo o melhor para você, e não está. Essa é a ideia. Ah, eu vou perder minha personalidade? Não, você vai melhorar alguns aspectos dela. Tem como eu mudar de personalidade? Eu era um tipo 5, virar um 7, virar um 8? Não, não é isso que a gente fala aqui. O seu padrão se mantém, mas algumas características você vai conseguir mudar. Porque você vai ganhar uma consciência que você não tem. Porque é tudo automático dentro de você. Nossa, Adalto, que coisa subjetiva. Como eu sempre digo, você está sentado numa cadeira, não é? Ou num sofá, ou deitado na cama. Tudo isso um dia foi subjetivo. Nasceu numa ideia, o cara fez a cama, fez a cadeira. Tal. Então, estudar algo que é subjetivo vai se tornar material na sua vida mais tarde. E digo mais, é unânime, não vi ninguém dizer o contrário. As pessoas que estudam o Enneagrama, que em média, na grande maioria, estão entre 34 e 44 anos, todas elas dizem, até o momento não ouvi nada diferente disso, que foi uma pena elas não conhecerem o Enneagrama há mais tempo. Porque se trata de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que você precisa parar para se conhecer. Não pode ficar no piloto automático. Ok?